Olá, alunos! Eu sou a Ana Carolina, estudante do curso de Licenciatura em Biologia na UFRA-Capanema e faço parte da residência pedagógica. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre máquinas simples e como elas são usadas no nosso cotidiano. Mas afinal, o que são máquinas simples? Elas são ferramentas construídas para ajudar a realizar algumas tarefas de forma mais fácil, rápida e eficiente. Ou seja, são instrumentos que facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Existem três classificações de máquinas simples. São alavancas, planos inclinados e rodas, folhas e engrenagens. A seguir, nós vamos diferenciar os três tipos. O primeiro tipo a ser esclarecido será a alavanca. Elas são objetos rígidos que é usado com um ponto fixo para aumentar a força que pode ser aplicada a um objeto. As alavancas são bastante utilizadas no nosso dia a dia. No exemplo a seguir, podemos observar um homem fazendo força para erguer a pedra. Existem três pontos importantes nas alavancas, que são os pontos representados pelo P, A e R. O local onde a força é aplicada é chamado de força potente, que é onde o homem aplica força para levantar a pedra. É representado pelo P, força potente. O local onde é aplicada a força que ergue a pedra é chamado de força resistente, representado pela letra R. E o A é a representação do ponto fixo, ponto de apoio, o ponto que não irá se mover na alavanca. A força potente tem que ser maior à força resistente para que a alavanca possa subir. Existem três tipos de alavanca: a interfixa, a interresistente e a interpotente. A alavanca interfixa é aquela em que um ponto de apoio está entre o ponto de força potente e o resistente. A exemplo, a tesoura, em que o ponto de apoio está no meio, que é o ponto fixo, e na extremidade está a força potente, que é onde a gente põe o dedo para cortar, e na outra extremidade está a resistente, que é onde a gente corta o papel ou algum outro objeto. Outro exemplo, além da tesoura, é o nosso braço. Quando nós agarramos algum objeto, o nosso ponto de apoio está no cotovelo, nas articulações do cotovelo. A força potente está na musculatura do antebraço e a força resistente está na extremidade, na parte da mão, que vai segurar o objeto. A interresistente é quando o ponto de resistência fica no meio, entre o ponto de apoio e a força potente. Como exemplo, o quebra-nós. A gente tem o ponto de apoio na extremidade, que é o ponto fixo, a força resistente no meio, que é onde a gente vai colocar a noz para ser quebrada, e a força potente na outra extremidade, que é onde a gente vai apertar para quebrar a noz. Outro exemplo é a parte da perna e do pé. Quando a gente fica na ponta dos pés, a gente tem um exemplo de alavanca, que no caso a ponta dos pés será o nosso ponto de apoio. A nossa força potente será a musculatura da panturrilha e a força resistente vai ser o calcanhar. Outro tipo de alavanca é a interpotente, que é quando a força potente está no meio, entre a força resistente e o ponto de apoio. Como exemplo, a pinça. A gente tem a extremidade, que é o ponto de apoio. Na outra extremidade, a gente tem a força resistente, que é onde a gente vai agarrar os pelos, e a força potente a gente faz no meio. O plano inclinado é uma superfície plana, rígida e inclinada. Existe na natureza e já era usado antes de entendermos o seu funcionamento.
por pessoas e animais que usavam encostas para subir as montanhas. Dentro do plano inclinado, nós temos dois tipos, a cunha e o parafuso. A cunha é formada por dois planos inclinados, ela é triangular e afiada. Ela geralmente é usada para cortar ou separar objetos. Um exemplo de cunha é o machado. Nós temos também o parafuso, que ele muda a direção da força aplicada sobre ele. Por exemplo, para prender um objeto usando um parafuso, a força aplicada pela chave de fenda é transformada em uma força perpendicular à rosca. O último tipo de máquinas simples são as rodas, polies e engrenagens. Eles são instrumentos indispensáveis para a nossa vida. Nós vamos iniciar falando das rodas. As rodas facilitam a movimentação de um objeto com uma menor força. Ou seja, a força usada para mover um objeto é menor se ele estiver sobre rodas. É considerada uma das invenções mais importantes feita pela humanidade. Inicialmente, as rodas eram feitas de um bloco de madeira com uma abertura no centro. Depois, criou-se os raios. A roda é utilizada muito no nosso cotidiano, em carros, bicicletas, carroças, e a gente pode observar bastante a utilização dela. A próxima é a polish. Ela é uma roda com suco por onde passa um cabo. Quando o cabo é puxado, a roda gira em torno do seu eixo. Então, isso facilita com que a gente possa puxar um objeto um pouco mais pesado. As engrenagens são formadas pelo menos de duas rodas com dentes cortados em suas bordas. Uma faz com que a outra gire. Agora que nós já sabemos sobre as máquinas simples, nós conseguimos observar com mais facilidade a utilização delas no nosso dia a dia. As máquinas diminuíram o esforço para mover objetos pesados, cultivar e arar a terra. Elas influenciam diretamente no avanço tecnológico da humanidade. Registros arqueológicos indicam que as máquinas são usadas há cerca de 2 milhões de anos. Na pré-história, usavam pedras lascadas para caçar e cortar alimentos, como podemos ver na figura 1, em que um homem pré-histórico está lascando suas pedras para caçar. Na agricultura, as máquinas simples também se fazem muito presentes, como a cunha, que faz parte do componente da foice, e o arado, que prega o princípio da alavanca. Ou seja, as máquinas simples são de extrema importância no nosso cotidiano. Elas são usadas na agricultura, na locomoção e até mesmo para movimentos do nosso corpo.